Oi, gente, eu sou a Kátia Lins Coimbra. Este é o canal Letras e Oráculos e hoje eu vim fazer um vídeo com a tiragem da cruz usando o baralho Le Petit Lenormand. Eu considero a cruz, essa tiragem, como sendo a estrutura básica de uma mesa real, quando a gente coloca as 36 cartas sobre a mesa, que é a grande tiragem. Então, eu penso que para todo mundo que está começando a querer entender melhor essa leitura grande, é necessário que entenda essa pequena estrutura, essa pequena tiragem de 5 cartas, que eu chamo assim do osso mesmo, né? Estrutura básica para esse entendimento. E eu gosto muito dessa tiragem porque é uma tiragem assim muito simples e ela me serve assim para perguntas bastante objetivas, diretas. Só que assim, eu utilizo essa tiragem para um período determinado de no máximo 2 meses. Eu não ultrapasso porque, como a gente trabalha com poucas cartas, eu entendo que a gente fica muito limitado para fazer um período mais amplo. Quando esse período se estende, de repente, se a pessoa quer uma resposta que tem um período mais amplo, assim, para a gente entender, eu uso o bloco de 9, tá? Que eu uso aqui até mais ou menos 4 meses, assim no máximo também. Então, para essa tiragem aqui, o que aconteceu é o seguinte: uma pessoa queria saber sobre o trabalho. Então, neste caso, eu peguei a carta da Lua e coloquei a carta da Lua no meio da tiragem para ela representar o trabalho dessa pessoa, tá? O trabalho, a carreira, assim como o dia a dia do trabalho dela, a gente pode marcar com a carta da Lua. Então, como ele estava querendo uma resposta, inclusive num tempo bastante curto, porque era algo que ele precisava saber dentro de um período mais ou menos de um mês, eu achei interessante fazer essa tiragem. Então, antes de vocês prosseguirem, é importante que vocês vejam aqui primeiro essas setas que eu coloquei, mostrando que essa carta aqui é do passado recente. Essa aqui, com as setinhas azuis, representam essa coluna aqui. Então, vertical, representando o presente. Então, essas cartas aqui são do presente, essa e essa. E o futuro aqui como sendo o Sol. Então, quando eu tirei as cartas, saíram essas. E já me apresentou aqui que no passado recente, porque veja bem, se eu estou fazendo alguma coisa que é para um futuro breve, o passado também é breve. Então, alguma coisa que vem acontecendo mais ou menos dentro de um mês também. Então, algo que aconteceu ou vem acontecendo, né? Que é a carta do chicote mostrando que há alguma disputa, alguma desavença ou algum aborrecimento que ele teve lá dentro, alguma discussão, algum embate, mas é muito provável que seja também alguma disputa, alguma coisa nesse sentido. Então, colocando essas questões que eu já tenho na minha cabeça a partir do chicote, eu vejo que a carta da cruz está no presente e está acima da carta tema, mostrando que está trazendo um peso, né, sobre essa carta, um desconforto, alguma coisa que não deixa ele numa situação confortável, que traz uma certa dor, um certo sofrimento. Ao mesmo tempo,
abaixo dessa carta a gente tem a carta dos caminhos, mostrando aqui opção, abertura e escolhas. Tá? E no futuro aqui tem o Sol. Então, o que a gente já pode entender é que houve alguma coisa que trouxe ou uma disputa acirrada, ou algum embate, ou algum aborrecimento, ou alguma discussão que deixou ele numa situação desconfortável em relação ao trabalho e, ao mesmo tempo, trouxe para ele uma opção, uma oportunidade, uma abertura de caminho. E que a tendência é que, no futuro próximo, o Sol entre nessa constelação de cartas e traga para ele alguma coisa que diz respeito à energia, sucesso, à coragem, à força. As coisas vão se clarear. Então, eu vou contar a historinha para vocês de uma maneira breve. Ele teve uma oportunidade no trabalho, abriu uma disputa de um cargo onde ele tem possibilidade, inclusive, de ganhar um pouco mais do que ele faz no momento. E ele entrou nessa disputa por essa vaga e ele ganhou essa disputa. Embora ele tenha ganhado, ele não está numa situação confortável pelo seguinte: no trabalho no cargo onde ele estava, embora ele não tivesse satisfeito com o salário, ele estava desenvolvendo um trabalho que ele estava gostando do que ele estava fazendo. E essa oportunidade que aparece para ele é algo que ele também gosta, que tem a oportunidade dele também avançar e crescer a longo prazo. Mas ele tem assim uma questão emocional que veio para ele nesse sentido. Ele não sabia. É interessante o que a pessoa disse, porque ele achou que se ele ganhasse essa concorrência, essa disputa dentro da empresa, ele ficaria muito feliz, né? E ele não se sentiu assim. Embora ele tenha ganhado, isso acabou trazendo um peso para ele, no sentido de ter que escolher ir adiante. Ele ficou meio que preso naquela situação anterior, né? Então o baralho diz que ele precisa fazer essa escolha para que ele vá em frente e realmente tenha o sucesso do Sol aí apontando, né? E então, depois de eu ter falado isso e ele ter me contado essa história, ele não ficou assim ainda muito seguro e me perguntou se o baralho também poderia ajudá-lo no sentido dessa escolha, né? Embora o jogo estivesse dizendo que ele precisava escolher, né? Ele pediu ainda essa ajuda para o baralho, se poderia dar alguma pista para ele nessa questão da dúvida que ele acabou ficando aí em relação a esse novo passo dentro da empresa, né? E aí eu puxei 2 cartas e saíram essas 2 cartas aqui. Então eu pedi para o Lenormand que eu me desse 2 cartas a respeito dessa escolha. E aí o que saiu aqui foi o seguinte: que ele escolhesse o lugar, o cargo, o caminho dele, onde ele percebesse que haveria uma aliança com pessoas lá dentro que ele tinha assim afinidade, que fossem pessoas que, mais do que colegas de trabalho, fossem pessoas assim mais próximas, que tivesse afinidade com o que ele fizesse, que pudesse ser leais, que ele pudesse contar com essas pessoas ou com uma pessoa que fosse, mas onde ele encontraria parceria, né? Então ele entendeu que, embora ele gostasse do que ele estava fazendo e que poderia crescer, e ele tivesse um pouco ainda preso, ele percebeu que nessa nova empreitada ele teria realmente algumas pessoas com quem ele iria trabalhar
que eram pessoas que ele tinha realmente maiores afinidades, em termos até de filosofia de vida, de coisas para além do trabalho. Pessoas onde ele se sentia melhor na companhia, e tinha inclusive alguém de lá de dentro que ele já conhecia há um tempo, que era uma pessoa que era bastante parceira dele. Então ele entendeu através dessas duas cartas que seria melhor fazer a escolha por essa nova etapa, por esse novo cargo, que é exatamente onde ele encontraria esse tipo de parceria com pessoas com quem ele tinha afinidade. E aí sim, o sol dele iria brilhar com mais ardor, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele acabou escolhendo e as coisas deram certo, ele conseguiu fazer as coisas dele com um pouquinho mais de lentidão, mas contando com a ajuda das pessoas, e hoje ele está numa situação de bastante realização profissional, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que esse passado, ele é um passado recente, né? Mais ou menos de um mês atrás, porque eu marquei a carta para um mês, porque ele tinha que decidir rapidamente, mostrando que essa carta dominava essa escolha dele, porque estava acima, né, da carta do trabalho, trazendo realmente um certo sofrimento, um certo desconforto, mas que ele tinha domínio sobre essa escolha, e o baralho foi ainda bastante generoso, apontando para ele o tipo de escolha que deveria ser feita, para que esse sol viesse imediatamente nesse futuro próximo, né? Então é isso, e do próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um bloco de 9, que nada mais é do que a cruz, né? Acrescentando aqui mais 4 cartas. E aí forma-se o bloco de 9, e a gente dá mais um passo em direção à mesa real. Então é isso, e quem tiver afim de acompanhar o próximo vídeo, logo logo vai ser postado, tá bom? Então um abraço para todos.